Senhoras e senhores, segurem seus chapéus, pois o melhor podcast das suas vidas está para começar. Apresentando ninguém mais, ninguém menos do que Vitor Borges e Vitor Dantas, entrevistando Alisson Souza em De Olho no IMD! Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao podcast De Olho no IMD. Estamos aqui hoje com o professor Alisson Souza. Bom dia, Alisson. Bom dia, Vitor, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer conversar aqui com vocês hoje. Também temos um grande prazer em conversar com vocês. Alisson, poderia nos dizer de qual matéria você irá nos apresentar? Bom, eu sou professor da disciplina de motores de jogos digitais, né? Uma disciplina básica aí do ciclo de jogos, né? E leciono algumas outras disciplinas também na área de jogos, que a gente pode conversar também ao longo do processo. Sobre a disciplina motor de jogos digitais, no que consiste a sua matéria? Fazendo uma sinopse, como é que seria? Bom, essa é a disciplina obrigatória do país de jogos, né? Então é uma disciplina bem núcleo, assim, para quem tem interesse nessa área de jogos digitais. O objetivo da disciplina é ser o primeiro contato do aluno formal com um motor de jogos, né, que basicamente é um software desenvolvido para facilitar a criação e prototipação de jogos digitais, né? Então a gente trabalha muito na disciplina com o software Unity, programado em C#, né? Mas em breve a gente pode ter algumas alterações dependendo do que acontecer com o parque do IMD. Muito interessante, sinceramente. E quais plataformas você mais usa? Na disciplina especificamente a gente trabalha apenas o Unity, né, infelizmente, porque a gente gostaria de ver outros motores também, mas a real é que não dá muito tempo, né? É uma disciplina de 60 horas e para ver o Unity já é pouco, né? A gente gosta de dar um mergulho bem a fundo e não cobrir só superficialmente, né? Então eu acho que já é o bastante, mas a gente incentiva sempre os alunos eles darem uma procurada também no Unreal, né? Que é em C++, e no Godot, que é em GD Script, para aqueles que têm interesse um pouco mais a fundo, né? Eles podem também olhar esses outros motores. E como é a dinâmica durante as aulas? Bom, durante as aulas a gente costuma, no início, né, quando tá todo mundo bem verde, fazer uma abordagem mais prática de acompanhamento, né? Então a gente vai desenvolvendo alguns pequenos projetos no projetor, né, na frente, e os alunos vão acompanhando e eu vou tirando dúvidas, né? Então é um momento bem legal, assim, para todo mundo se integrar com o motor, cometer um monte de erro, fazer um monte de besteira. Mas é um momento legal de aprendizado. E aí depois, uma vez que isso esteja alinhado, a gente começa a ter momentos onde os alunos desenvolvem só, né, e eu vou apenas acompanhando o que eles estão desenvolvendo, que o objetivo final da disciplina é que os alunos desenvolvam jogos digitais, né? Então eles vão fazer esses jogos e eu, na função de professor, apenas acompanho o desenvolvimento e tiro dúvidas quando necessário. Então primeiramente vocês ensinam o conteúdo base e depois ensinam a independência, os alunos agir por si próprio aí nesse desenvolvimento de jogos? Exatamente, a gente não força nenhuma ideia, né? Então a gente ensina alguns estilos diferentes, alguns gêneros diferentes, e aí os alunos ficam bem abertos aí a desenvolver o jogo que eles têm interesse. Claro, a gente costuma podar algumas coisas, né? Muita gente chega querendo fazer o próximo GTA, e a gente sabe que não vai dar tempo em 3 alunos e 1 mês, mas a gente sempre orienta um caminho que o aluno consiga fazer uma coisa que ele gosta e desenvolver direitinho. O povo sempre sonha bem grande, isso já é uma boa qualidade. Sim, sem dúvidas, né? A gente gosta e eu gosto muito do toque pessoal, né? É uma disciplina que eu não, de maneira alguma, cobro que as pessoas desenhem ou modelem ou façam música, porque afinal é uma disciplina de programação. A gente tem outras na área de jogos para essas coisas, mas a gente vê os talentos aparecendo, né? Algumas pessoas fazem jogos com a programação mais simples e imagens lindas, outras pessoas trabalham muito em cima do som, do ritmo. Então eu gosto muito de incentivar, né? Porque a área de jogos é meio que a área de artes dentro do IMD, né? Então eu gosto sempre de brincar disso. E a gente vê muita gente talentosa em música, em desenho, em modelagem aparecer durante essas disciplinas. E como na arte, cada um tem seu estilo e sua forma de fazer. Exatamente, a gente não busca forçar assim nenhum como deles. Tem a escultura, a pintura, a música. Aí nos jogos tem diferentes áreas também. Tem a programação,
o design pixel art, os efeitos sonoros, as trilhas, as músicas dos jogos. Exatamente, e a gente não espera que programadores saibam tudo isso, né? Mas, enfim, às vezes a pessoa tem uma base boa de desenho que trouxe da escola ou de outras experiências. Às vezes são músicos, né, que estão nessa área de programação também por afinidade. Então, é muito legal ver o que eles podem fazer e a gente incentiva bastante isso dentro da disciplina. Você classifica aí as suas aulas como principalmente presenciais ou EAD? Ou é um meio termo? Não, as aulas são presenciais, são todas presenciais, né? A gente precisa desse acompanhamento pertinho ali, usando o laboratório e tudo mais. E aí, quando a gente chega nessa parte de desenvolvimento, né, que é o final da disciplina ali, acho que as últimas 5 a 8 aulas, aí eu deixo aberto, né? Eu estou presencial, mas eu deixo... E durante toda a disciplina, na verdade, eu deixo os alunos tirarem dúvidas, né, remotamente, no Discord ou qualquer coisa assim, mas as aulas, elas acontecem sempre de maneira presencial. E só essa parte final de desenvolvimento de projeto, porque infelizmente os computadores do IMD não são os melhores, então eu deixo que as pessoas fiquem livres, às vezes tem computador melhor em casa, às vezes vão para casa de um colega e desenvolvem lá, não necessariamente precisa fazer isso dentro do laboratório. Porque infelizmente não tem PC Gamer para todo mundo no laboratório. Exatamente, a gente tem o nosso laboratório de jogos, né, o Game Lab, onde a gente tem algumas dessas máquinas gamers com placas de vídeo e tal, mas o laboratório de estudos, infelizmente, ainda é bem precário. A gente está para mudar isso, espero, né? A gente está numa licitação legal aí para novas máquinas, mas por enquanto é a realidade que a gente lida, né? Então eu deixo bem livre. Espero que sinceramente avance nisso, sim. Abriria uma realidade muito maior em possibilidades. Sim. Sim, quais são os requisitos assim da máquina para desenvolver jogos? Sim, mais ou menos o básico. Vai depender muito do que você quer fazer, né? Se você quer rodar o Godot, por exemplo, que é um motor bem simples para desenvolver jogos em 2D, utilizando pixel art e tal, você não precisa de uma máquina muito potente, né? A questão é que na nossa disciplina especificamente, isso seria muito pouco, né? Então a gente tenta trazer jogos um pouco mais avançados, trabalhar com 3D, e aí acho que uns 16 GB de RAM, né? E uma placa gráfica mesmo que mais antiga, mas uma placa gráfica dedicada, ajuda muito a facilitar essa questão do desenvolvimento, né? Mas isso de maneira alguma é um empecilho. Se você não tem uma máquina, se você não tem acesso a uma boa máquina, dá para desenvolver muita coisa nas máquinas do IMD. Tanto é que a disciplina roda nessas máquinas, né? Mas quem quer fazer jogos mais completos e utilizar de artes mais profundas, assim, a gente recomenda que realmente utilize uma máquina do laboratório, por exemplo, é uma opção, né? Nosso Game Lab, no laboratório de jogos, ou uma máquina pessoal. Interessante. Nas suas aulas você traz alguma discussão de âmbito social ou é mais técnico apenas? Traz questões sociais alguma vez em algum conteúdo? Isso, a gente foca bem técnico, né, em aprender mesmo ali programação, técnica, desenvolvimento de jogos, mas a parte social aparece na liberdade de criatividade durante o desenvolvimento dos jogos, né? Por exemplo, a gente teve um jogo nessa disciplina agora que está rodando, né? Um grupo escolheu fazer um jogo onde você tinha que passar por uma banca de heteroidentificação em Marte, né? Então, existiam várias raças marcianas, cada um tinha uma cor, verde, vermelho, amarelo, e elas tinham uma história de oprimidos e opressão, e enfim, era um jogo com um contexto bem fora da Terra, para não trazer nenhum dos problemas que nós passamos aqui, mas iniciou dentro da turma uma discussão muito interessante sobre as bancas de heteroidentificação, questão de cotas de vagas. Então a gente aborda a parte social nesses momentos, né? Os alunos que querem trazer algum grito social, levantar alguma bandeira, a gente de maneira alguma poda isso e incentiva dentro da arte que é fazer o seu jogo, né? Compreendo aí. E uma pergunta a mais. Como funciona o sistema de avaliação da matéria aí? Como funciona a questão das provas, atividades? Normalmente a gente tem uma prova muito simples no começo da disciplina, por uma questão de regulamento, né? Então eu faço lá 1 a 2 questões bem simples para se livrar disso e tem um peso pequeno na primeira nota. Realmente é uma questão de regulamento, a gente não tá nem aí para essa nota, na verdade. E aí depois a gente faz apresentações. É o padrão. Exato. E depois a gente faz apresentações, né? Apresentações de motores, né? Já que a gente não pode abordar todos os motores, os alunos trazem alguns motores diferentes do que a gente vai ver na sala de aula, que é o Unity, para que todos possam conhecer e discutir. A gente avalia essas apresentações e depois a segunda e a terceira unidade é o desenvolvimento de 2 jogos ou de um jogo mais completo, né? A pessoa pode fazer um jogo na segunda e outro na terceira, ou um jogo na segunda e evoluir esse jogo durante a terceira unidade. O objetivo da disciplina é que todos terminem com coisas para colocar no portfólio, né? Porque a real é que a disciplina em si, e em boa parte da parte formal da universidade, não serve de muita coisa. O que as empresas, o que o mercado quer é a experiência, que você saiba fazer as coisas. Então, assim, eu não quero que você diga, eu passei com 10 na disciplina de Alisson. Quero que você diga, eu tenho 2 jogos novos no meu portfólio, dá uma olhada aqui, né? Então,
Eu acho que isso sempre é a parte mais importante, a gente incentiva muito isso. E aí, por tabela, isso vira a nota, a avaliação. Mas o objetivo, na verdade, é você focar em portfólio, né? Eu já pensei muito sobre isso e realmente, quando você vai para uma vaga em uma empresa, elas sempre procuram saber aí o que você já criou de relevante aí. O que você criou? Podemos ver o que você criou aí? É montar o seu portfólio para na hora apresentar. Exatamente, isso é muito importante. Algumas vagas... Na área de jogos, vi isso. Isso, algumas vagas, inclusive, elas pedem tempo de desenvolvimento, né? Mostra que você desenvolve jogos há 5 anos. E se você não tem um portfólio bem montado, com a data de publicação de cada jogo e tudo mais, você às vezes desenvolve há 10 e não consegue mostrar que trabalha há 5, né? Então, assim, conta, tá? Muita gente não sabe disso, mas conta disciplina como experiência, né? Então, se você desenvolver um jogo na disciplina e o jogo é funcional e ele está disponível, a pessoa pode acessar e jogar, isso conta como experiência, isso conta no seu currículo, e é isso que eu quero que as pessoas notem e façam durante a disciplina, né? Se você quer, eu queria entrar só para passar e fazer qualquer coisa e tal, não é minha vibe, tá? Assim, quem quer desenvolver, passa fácil. Mas quem quer enrolar, eu não recomendo essa disciplina. Entendo. E por falar nisso de você recomendar a disciplina, quais seriam os conhecimentos e competências que você diria que são desejados ou necessários para que alguém adentre nessa disciplina para ir bem mesmo? O que você recomenda que a pessoa tenha aprendido antes? A disciplina tem como pré-requisito, se eu não me engano, a LP1, né? Acho que era LP2, a gente recentemente mudou para LP1. E é isso, né? A gente precisa que você saiba programar, tenha noção de orientação a objetos. Se você sabe essas duas coisas, o resto a gente vê dentro da disciplina, não tem nenhum mistério. A gente só não vai parar para explicar o que é um for, o que é um if, ou como é que uma classe chama um método da outra, o que é public, private. Isso aí a gente espera que você saiba, mas com o conteúdo que você vê já na disciplina pré-requisito já é mais do que suficiente, né? A disciplina é em C#, então sabendo C++ ou sabendo Java, você desenrola o C# muito fácil. Se não souber nenhum dos dois, é uma linguagem muito, muito interessante, muito fácil de aprender. Vindo do C, por exemplo, você já consegue desenrolar bem. Então, tem muitos caminhos para você chegar até ela. Eu acho que o principal é você saber programar. Entendo. E quais perguntas os alunos mais têm a você? Quais as dúvidas mais frequentes que você recebe aí nessa matéria? Bom, durante a disciplina, a gente tem muita dúvida de gente que não se acha criativa, né? Pô, não sou criativo, professor, me diz um jogo para eu fazer e tal. Muitas vezes essas pessoas vêm com jogos mais loucos e interessantes, assim. Muita gente tem curiosidade também do que fazer depois, né? Se apaixona, gosta muito da área. Ao ter esse primeiro contato com a disciplina, e aí vem perguntar, e aí depois, o que eu faço, professor? Quais são as outras opções? Quais são as outras disciplinas, né? E a gente tem uma grade bem montadinha na área de jogos, né? Se tudo der certo, em breve a gente recebe um novo professor nessa área também, para abordar um conteúdo que a gente ainda está pecando um pouco, que é a parte de desenho, modelagem, shaders. E aí a gente vai ter opção para todo mundo, né? Então acho que a área de jogos é uma área bem ampla e as perguntas normalmente vêm nessa linha, né? O que é que eu faço agora? O que é que eu pago? Qual o projeto que eu posso entrar? E a gente sempre tenta abordar isso ao longo da disciplina também. Se você fosse classificar em tópicos, quais são os tópicos aí que você mais ensina durante a aula, os tópicos de conteúdo aí focados? Bom, a gente basicamente faz um curso completo de Unity, né? Então a gente passa por toda a parte de desenvolvimento, movimentação de personagem, movimentação de câmera, controle de câmera, tipos de câmera. A gente aborda também a parte de importação de assets, né? Sejam eles sonoros, gráficos, visuais. E aí a gente traz um pouco também sobre interface gráfica, desenvolvimento com o usuário. Interface com o usuário, né? UI, UX, User Experience. Então a gente tenta, enfim, fazer uma grande pincelada sobre jogos, usando o aprendizado do motor, como sempre, como referência. Qual o índice de aprovação na sua matéria, geralmente? Não sei em números, mas basicamente o pessoal que reprova é por falta, assim. A galera engaja, né? Não é uma disciplina obrigatória, então não é tipo, eu vou me esforçar, vou passar, vou sofrer. É tipo assim, eu gosto muito de jogos, eu quero aprender mais, e as pessoas entram na disciplina, né? Então a gente tem uma taxa de reprovação muito baixa, realmente pessoas que desistem, que abandonam a disciplina, que não chegam até o final, né? Quem chega até o final, normalmente, tem sucesso. Enfim, é um público de jogadores, raramente a gente tem alguma pessoa que não joga e entra na disciplina, então as pessoas já têm alguns projetos em mente, algum jogo que jogou, mas acha que conseguiria fazer melhor, e é uma oportunidade boa para você se dedicar a isso. Então, você entra, você faz um jogo, você passa, é uma coisa que não tem muito mistério, só precisa, eu sempre digo no começo, né, essa não é uma disciplina difícil, é uma disciplina trabalhosa, você precisa dedicar tempo para esses jogos ficarem prontos, você não vai ficar quebrando a cabeça, provando teorema FMC2 da vida, mas você precisa estar lá muito tempo, olhando o seu jogo, polindo o seu jogo, corrigindo bug, testando. Então é uma disciplina trabalhosa, mas que as pessoas que se inscrevem normalmente
estão dispostas a colocar a mão na massa e fazer esse trabalho, e a gente tem tido bastante sucesso na disciplina. Tenho certeza que é um trabalho que vale muito a pena no final. Isso. E por falar em trabalhos, já teve algum projeto de destaque, o qual foi proveniente ou teve influência da sua matéria? Algum grande projeto aí? A gente já teve alguns projetos que começaram nessa disciplina, né, e foram evoluindo. Alguns da disciplina seguinte a essa, né, que é a disciplina que eu leciono, né, que é a disciplina de jogos, séries e simulações também. Então a gente tem algumas coisas interessantes que surgiram a partir disso, que vieram desse projeto, mas terminaram virando registro de software, virando artigos científicos, né? Recentemente, inclusive, eu estive na França, no maior congresso de realidade virtual do mundo, apresentando um trabalho que iniciou nessa disciplina. Na verdade, iniciou em jogos sérios, né? Mas foi de um grupo que veio dessa disciplina. Então, a gente tem coisas boas, né? De fato, a gente tem grupos que se integram nessa disciplina. A gente teve agora uma lei de incentivo, né? Que a gente teve 3 projetos aprovados, recebendo valores na casa das dezenas ou centenas de milhares. E os projetos foram a partir dessa disciplina também, né? Então, enfim, eu acho que por ser uma disciplina base, uma disciplina obrigatória no país de jogos, né? Apesar de não ser obrigatória no curso, é uma disciplina que tem revelado talentos, né? Assim, eu de maneira alguma levo o crédito. Eu acho que a disciplina e o momento são propícios para essas pessoas que só faltava tempo para se dedicar, usar o tempo da disciplina para se dedicar e conseguir fazer bons projetos. Né? Ou seja, você ajudou a mentes brilhantes que tinham algo lá a se abrirem para o mundo, a demonstrar seu talento de verdade? Exatamente. Às vezes falta tempo, falta incentivo, né? E essa disciplina é bem isso, né? É incentivo e tempo, né? Você usa o tempo da disciplina para fazer o que você queria. E aí as pessoas que tinham boas ideias ou que tinham algum talento já guardado ou que tem muito interesse e querem, chegam em algum lugar. A disciplina é o caminho, não o início, mas Exatamente. é o trajeto. Quais são as maiores dificuldades que você tem em administrar essa matéria? Olha, é uma disciplina tranquila, o nosso sofrimento maior são sempre as máquinas, né? Acho que assim, a gente queria umas máquinas melhores, a gente queria conseguir rodar o software de maneira mais lisa, né? Muitas vezes, eu até brinco, né? A disciplina, ela tem um momento inicial da gente fazer fofoca sobre jogos, né? Porque quando a gente chega na sala, todo mundo abre o software e aí leva, sei lá, 5, 10 minutos para estar tudo ali pronto mesmo para rodar, enquanto abre, carrega e tudo mais. Então a gente sempre tira esse momento para fazer uma fofoquinha, o que aconteceu no mundo dos jogos, o que o Kojima tá fazendo essa semana, e aí a gente, enfim, se atualiza também sobre o universo gamer e converte essa espera em alguma coisa útil, né? Você basicamente pega o único problema que tem e torna isso um momento divertido aí pra passar e esperar. É o que a gente tenta, Às vezes a galera tem umas novidades bem curiosas, a gente termina olhando o vídeo do YouTube e quando vê já perdeu meia hora de aula. Mas, enfim, eu acho que isso é um momento importante, né? A gente sempre brinca que um dos trabalhos do desenvolvedor de jogos é jogar, né? Você precisa ver o que as outras pessoas estão fazendo, você precisa ver quais são as técnicas mais atuais, você precisa ter ideias de design que alguém teve e colocou no joguinho. Às vezes o joguinho é muito ruim, mas ele tem uma ideia ali que dá pra fazer um jogo melhor. Então, uma das tarefas do desenvolvedor de jogos é jogar, né? E a gente faz isso em sala de aula também, né? A gente não joga, enfim, porque não dá pra todo mundo sair jogando. Mas a gente tira esse momento pra assistir um vídeo de algum jogo curioso que alguém viu ou alguma notícia um pouco diferente, assim, que vale a pena. E eu acho que isso também ensina muito. E como você descreveria a interação que tem com seus alunos? Eu acho bom, acho legal, assim, eu sou um cara super aberto, eu nunca tive muita frescura, assim, de me separar dos alunos ou de criar essa separação, né? Eu acho que a gente se integra todo mundo muito bem ao longo da disciplina. Quem tem interesse, claro, sempre tem uma galera que vai, assim, cumprir tabela ou vai porque o amigo chamou, mas a galera que tá interessada, que quer conversar, a gente sempre conversa. Muitas dessas pessoas, a partir da disciplina, entram pro Game Lab, né, e começam a fazer parte dos nossos projetos na área de jogos, nossos projetos de realidade virtual. E aí, quando a gente vê, são já pessoas bem próximas, né, assim, colegas ou até amigos que surgiram a partir da disciplina, né. Então, assim, eu sou um cara bem tranquilo, não tenho muita cerimônia. Eu acho que eu tento manter essa relação boa com os alunos para facilitar para todo mundo. E por último, mas não menos importante, você está trabalhando em algum grande projeto no momento com seus alunos? Sim, nós acabamos de inaugurar o AXIT, né, o Centro de Competências Embrapi Tecnologias Imersivas no IMD, né, então isso virou notícia e está em todos os boletins. É um projeto grande, né, nós estamos com 23 bolsistas custeados pelo centro, mais 3 ou 4 bolsistas custeados pela FRN, mais vários voluntários, né, então é um projeto de milhões aí. Que a gente está desenvolvendo ao longo do próximo ano e meio, né? É um projeto de tecnologias imersivas aplicadas à arte e à música. Então a gente tem muita coisa legal sendo criada, sendo pensada, né? Para gerar novos produtos, para gerar novas pesquisas, né? E é um grupo muito forte que todo ele já passou por essa disciplina ou está passando de alguma forma.
e que também é especialista em desenvolvimento de jogos, né? E agora a gente está dando essa migrada aí na galera para trabalhar com a área de tecnologias imersivas, que é a minha área de pesquisa, né? Eu sou pesquisador de realidade virtual, eu atuo na área de jogos, enfim, pela similaridade entre as áreas e por uma paixão que eu sempre tive, tanto em jogar quanto em desenvolver jogos. Né? Muito obrigado, Alisson. Foi uma ótima conversa. Agradecemos por nos dar essa entrevista. Obrigado vocês pelo convite aí. Foi um pouco difícil, né, a gente encontrar um horário, marcar todo mundo, mas eu fico feliz que tenha dado certo e eu espero que seja um momento legal para quem está acompanhando, para quem está ouvindo, valha os minutinhos aí. E aqui encerramos nosso podcast. Uma boa noite a todos.